Hoje eu estava pensando aqui como foi que eu consegui sair literalmente da pobreza, tanto material como intelectual, e começar a caminhar rumo à riqueza. Na minha opinião, a riqueza, tanto intelectual como material, elas estão ligadas uma com a outra. Eu ainda não sou rico, porém, hoje eu tenho uma vida completamente diferente do que eu tinha atrás. Hoje eu já tenho um pouco mais de conforto e tranquilidade. Então, pensando nisso, hoje eu decidi compartilhar com você algumas atitudes necessárias que eu tive que tomar para eu poder sair desse caminho de pobreza e começar a trilhar um caminho rumo à riqueza. Então, parando para pensar aqui, eu lembrei de dois momentos marcantes na minha infância que poucas pessoas sabem, só a minha família mesmo. O primeiro momento marcante na minha vida foi quando eu tinha mais ou menos 7 anos. Os meus pais estavam passando por algumas dificuldades financeiras, os dois estavam desempregados, e nós estávamos passando por um sufoco. Teve uma noite que eu pedi janta para minha mãe e nós já éramos acostumados a comer todos juntos no mesmo horário, né? Naquele dia foi interessante porque só tinha pão e um bife. E aí minha mãe preparou essa refeição para mim. Chegou na hora de comer, eles se sentaram à mesa junto comigo para comer. Aí eu falei: mãe, pai, vocês não vão comer? Eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade. Aí eles olharam um para o outro ali e falaram: não, filho, nós não vamos comer. Nós não estamos com fome. Com 7 anos de idade, a criança ali já tem uma certa consciência, pelo menos eu consigo lembrar disso claramente, pois eu sabia que na realidade eles não iam jantar, não era porque eles não estavam com fome, mas era porque não tinha o que comer. Então naquele dia eu me lembro como se fosse hoje, ficou marcado na minha vida. Então esse foi um momento bem difícil de escassez que eu lembro que eu passei. E um outro momento também marcante na minha infância foi que eu só tinha um sapato. E eu lembro muito bem que uma das aulas que eu mais gostava na escola era a educação física. Por quê? Eu amava jogar futebol. E eu lembro que nesse período que nós estávamos passando um certo sufoco, eu tive que parar de fazer as aulas de educação física porque eu só tinha um sapato. Era aquele sapato de camurça antigo. Quem já teve um sapato de camurça sabe do que eu tô falando. E esse sapatinho, eu lembro claramente que minha mãe colou tantas vezes ele que chegou um determinado momento que não dava mais para colar aquele sapato. Então eu tive que fazer o quê? Deixar de fazer educação física, porque eu sabia que se eu fosse jogar futebol com aquele tênis ia abrir. Então eu me lembro que foi uma situação bem delicada também, e como foi uma situação de infância, ficou marcada na minha vida e eu lembro até hoje. E aí, pensando nisso, pensando em tudo que eu já passei, hoje eu vivo uma realidade totalmente diferente dessa que eu acabei de relatar para você. Hoje eu tenho mais tranquilidade, hoje eu tenho conforto, e eu fiquei refletindo um pouco e pensando o que eu e a minha família fizemos para nós podermos sair dessa condição de escassez, de pobreza que eu acabei de te relatar, e começamos a criar uma realidade totalmente diferente e caminhamos rumo à riqueza. E é sobre isso que eu vou compartilhar com você nesse vídeo agora. Nesse canal eu falo sobre finanças e investimentos. Se você quer aprender a ganhar mais dinheiro e quer aprender a investir melhor o seu dinheiro, esse é o ambiente certo para você. Então já aproveita essa oportunidade, já deixa o seu like nesse vídeo e já se inscreve no canal para você poder acompanhar os próximos conteúdos que hão de vir. Bora lá? Então eu vou te falar agora os 4 pilares necessários para você poder sair dessa condição de escassez, de pobreza e começar a caminhar rumo à riqueza. Então o primeiro pilar é a educação ou qualificação. Eu digo isso no âmbito geral. Porque a partir do momento que eu entendi isso, a educação ela foi um divisor de águas na minha vida. Porque após passado por essas circunstâncias na minha infância e na minha adolescência, no final do ensino médio eu já tinha despertado para isso. Então eu entendi que um dos caminhos que me faria sair dessa condição seria a educação. Então no final do ensino médio eu comecei a estudar e eu decidi que eu iria fazer faculdade. Eu ralei muito, eu estudei muito para conseguir chegar até lá e para concluir os estudos. E graças a Deus deu certo. Só que durante essa jornada eu consegui perceber algumas coisas essenciais que eu quero compartilhar com você. Primeiro, que nada seria fácil. Segundo, que eu teria que me esforçar muito. E terceiro, ler. Na faculdade eu aprendi a importância de ler, a importância de adquirir conhecimento. Não só o conhecimento técnico e científico da profissão que eu escolhi, mas ler no âmbito geral.
que foi nesse ponto que eu conheci a leitura. Então eu comecei a ler livros sobre finanças, sobre investimento, sobre autoconhecimento, sobre psicologia. Ler começou a abrir a minha mente e começou a fazer eu enxergar possibilidades onde eu não enxergava antes. E eu parando para pensar aqui sobre finanças e investimentos, teve 2 livros que trouxeram uma virada de chave para minha vida e começou a me inserir nesse mercado e começou a fazer eu me questionar das atitudes que eu estava tendo. O primeiro livro foi Pai Rico e Pai Pobre. Esse livro muita gente já ouviu falar, mas às vezes não parou para ler. Se você não leu ainda esse livro, eu recomendo fortemente que você leia. Por quê? Porque no livro Pai Rico e Pai Pobre eu consegui entender a diferença de ativos e passivos, que nada mais é que ativos é tudo aquilo que você coloca no seu bolso e passivos é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Então, se você é uma pessoa que deseja ter uma vida confortável, com mais segurança e tranquilidade, dificilmente você vai alcançar isso sendo uma pessoa que só compra passivos, ou seja, coisas que tiram dinheiro do seu bolso, como por exemplo, gastar em excesso sem necessidade, comprar roupas, comprar muitos sapatos, torrar todo o seu dinheiro. Então dificilmente você vai sair dessa condição de pobreza e vai alcançar a riqueza ou sua liberdade financeira se você só compra passivos. Então a partir do momento que eu entendi esse conceito básico e comecei a comprar ativos, ou seja, coisas que colocam dinheiro no meu bolso, isso já foi um grande start, já foi uma grande mudança na minha vida. E o segundo livro que eu li foi Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro também explodiu a minha cabeça, o nome já fala tudo, né? Nesse livro ele vai te revelar mais ou menos ali quais são os segredos, as dicas, as sacadas, uma mentalidade que pode trazer riqueza e abundância na sua vida, não só física, mas também intelectual. Então, se você nunca leu esses livros, eu recomendo fortemente que você leia, tá? Porque vai te ajudar em muito. Eu vou deixar esses livros aqui embaixo no link, tá? Aqui na descrição desse vídeo. E o segundo pilar é ampliar as fontes de renda. Eu vou ser bem sincero com você. Para esse processo acontecer, você sim vai ter que ralar muito, você sim vai ter que trabalhar muito, você vai ter que tirar essas possibilidades do plano mental e colocar em prática. Como que você vai colocar isso em prática? Trabalhando. Por quê? Para você poder ampliar as suas fontes de renda, é necessário no começo que você faça um grande esforço, que você trabalhe, que você se dedique, talvez faça horas extras, talvez tenha que trabalhar no final de semana. No começo eu trabalhava de domingo a domingo, mas quando você vai trabalhando, você vai se esforçando e consequentemente as coisas vão melhorando, você começa a diminuir o ritmo, porque consequentemente você começa a ampliar as suas fontes de renda. Então é interessante você ter isso em mente, em sair de uma condição onde você só tem uma fonte de renda e começa a ampliar essas possibilidades, porque isso vai te trazer mais conforto. Não é interessante você ter todos os seus ovos ou todas as suas fontes de renda concentrado em um único só lugar. É interessante você diversificar, você ampliar as possibilidades, porque caso chegue algum dia que um dê errado, você tem outras possibilidades, e isso vai te trazer mais segurança e paz. E o terceiro pilar é poupar dinheiro. Exatamente isso. Esse passo é extremamente necessário, pois faz parte do processo acumular o patrimônio. Então a minha dica para você é, se você é uma pessoa que não vive em uma condição de extrema necessidade, de extrema pobreza, eu recomendo que você poupe pelo menos 10% da sua renda. Esse é um passo muito importante que você não pode ignorar. Porque se você fizer todos os passos anteriores que eu te falei, melhorar a sua condição de gerar mais dinheiro, gerar receita e não poupar esse dinheiro, na mesma mão que vem você já torra tudo, não vai fazer sentido nenhum. Você não vai estar caminhando rumo à riqueza. Pelo contrário, você só vai estar torrando todo o seu patrimônio. Poupar é um passo extremamente necessário se você quer ficar rico. E vai por mim, o seu eu do futuro e a sua família vão te agradecer e muito por isso. E o quarto pilar, que ele foi disruptivo na minha vida, foi
investir. Nesse pilar, de fato, você começa a ver todas as coisas acontecerem, pois você começa a ver que todo o seu esforço valeu a pena e, consequentemente, começa a multiplicar o seu patrimônio. E o mais importante de tudo, você começa a gerar mais renda passiva. Quando você começa a investir, você começa a colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Até que um momento que isso começa a virar um efeito bola de neve, onde você começa a ter mais recurso, começa a ganhar mais dinheiro, começa a poupar mais dinheiro e começa a investir. A partir do momento que você começa a investir, esse dinheiro começa a multiplicar. E quando ele começa a multiplicar, ele começa a te trazer retorno. Ele começa a te trazer renda passiva. E aí começa o seu ciclo de enriquecimento, onde você vai sair de uma condição de pobreza e vai começar dia após dia a construir a sua vida rica. Eu espero ter te ajudado, espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, se você gostou, já deixa o like aqui e já se inscreve no canal para você poder acompanhar os próximos vídeos que eu irei compartilhar com você, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!